E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa linha Stage, que é uma linha que chegou no mercado aí da JBL esse ano e substituíram linhas anteriores da JBL, né, como linha Studio. E a JBL com esse lançamento trouxe alguns custo-benefícios assim para o mercado, né? É possível comprar par de bookshelves, par de torres, caixa central, subwoofer, todos os itens da linha com um preço muito acessível para caixas desse porte e dessa qualidade, né? Então eu vou abordar aqui no vídeo hoje essa linha em específico, a linha Stage da JBL, tá? Queria, antes de mais nada, comentar para vocês que a gente está com toda a linha em quantidade aí, a pronta entrega, né? No site também, na categoria do It Yourself ali de Home Theater, vocês conseguem conferir alguns kits que a gente montou. E esses kits, eles têm um valor diferenciado, tá? Em relação aos itens em avulso. Então, para quem compra o kit, ele acaba tendo vantagem de preço, tá? E a gente conseguiu opções de frete ali o mais enxuta possível para essas cotações de kits, né? Tendo em vista de que são conjuntos com um montante de peso e de volume considerável ali, que acaba onerando muito no frete. A gente conseguiu subsidiar parte do frete ali, então, para tentar deixar o valor um pouco mais atraente, né, para todo o Brasil aí. A gente encaminha para todo o Brasil, tá? Todo o território nacional. Com relação aos modelos ali, nós estamos trabalhando com um modelo de cada segmento, tá? Então nós temos ali o modelo A180 para as torres, né? O modelo A130 nas bookshelves, o modelo A125C na caixa central e o modelo A100P para o subwoofer. Com relação aos kits, já montamos ali alguns kits, né? Estamos montando alguns outros a mais, mas os kits iniciais ali no site são os kits 5.0, que seriam as 5 caixas sem o sub. Temos o kit 5.1 com o subwoofer e o kit 7.2 ali para quem quer fazer um sistema Atmos aí, está precisando de uma composição 7.2, tá? Lembrando que todos os itens também estão disponíveis em avulso no site, então vocês vão conseguir montar o kit de acordo com a necessidade de vocês ali. Lembrando que as caixas bookshelves e caixas torres, elas só são vendidas em pares, né? Com relação à composição, vocês podem optar por trabalhar com frontais ali, bookshelves ou frontais torres, né? E os kits que nós vamos desenvolver e colocar à venda aí nos próximos dias são kits também com opção de caixas surround embutidas no gesso. É uma composição que se usa bastante também, né? Desculpem se o meu olhar tá meio perdido, é porque o celular filma para um lado, a minha informação de monitor vem de outro, então a gente acaba perdendo a referência visual aí, tá? Mas assim que eu lembrar, eu olho aqui. Então, pessoal, eu vou colocar aqui, vou falar um pouco mais sobre cada um dos itens, tá? E as especificações deles. Vou deixar aqui na descrição também o link do site, o link dos itens, né, para compra. O frete vocês conseguem calcular direto no site com o CEP de vocês. Me chamem no WhatsApp fica aqui na descrição também e fica lá no site, no banner principal. Me chamem aí no WhatsApp e eu mesmo vou responder vocês, vou tirar dúvidas, a gente pode conversar sobre o ambiente de vocês, para vocês terem mais segurança do que comprar, tá bom? Lembrando também que todos os nossos produtos são oficiais, de todas as marcas que a gente trabalha, tanto JBL quanto Yamaha, quanto todas as outras demais. Então são produtos com garantia nacional, com nota fiscal, produtos originais, eles vão lacrados para vocês, assim como a gente recebe de fábrica, a gente envia para vocês. Então nada é de exposição, nada é produto de demonstração, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Gostaria de pedir para vocês também que deixassem o like aqui no vídeo, se o vídeo for útil para vocês, que nos seguissem aí no YouTube, no Instagram. Nosso Instagram é o @audiosystembr, tá? O nosso canal do YouTube aqui agradece se vocês clicarem aqui no inscrever, ativa o sininho também para receber notificação de quando chegar um vídeo novo aí no canal, tá?
e dê aquela forcinha, aquele like aqui. Pode carregar ali o dedo no botão do like ali, ajuda bastante a gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, aos produtos. Então, pessoal, começando aqui, vamos falar do subwoofer. É uma peça bem coringa, pode ser usado tanto para essa linha de sistema da Stage, quanto para caixas embutidas no gesso, enfim, qualquer composição que vocês queiram fazer aí, né? O subwoofer já está aparecendo aí no vídeo, subwoofer Stage A100P. Ele é um subwoofer de 10 polegadas com 300 watts de potência, tá, pessoal? Então ali, ó, subwoofer de baixa frequência, um falante de 10 polegadas, são 25 centímetros, ponto 4. Ele é um subwoofer que tem 150 watts RMS, tá? E o pico dele dinâmico é de 300 watts, tá, pessoal? As frequências que ele atinge, resposta de frequência, ele vai de 35 Hz até 150 Hz. Então com 35 a gente já tem bons graves aí, né? Crossover dele vai de 50 a 150, né? Controle de liga e desligar automático, isso é bem bacana. Vocês podem deixar ele em automático ali e ele vai fazer essa regulagem de receber o sinal ou não do receiver. Então ele fica em modo standby após um tempo que ele detecte que não está funcionando o receiver, né? Não está recebendo sinal, e assim que o receiver mandar um sinal de grave para ele, na saída LFE, ele vai acionar e vai ligar automático, tá? Tem entrada LFE, como eu disse, é Low Frequency Effects, é uma conexão de áudio específica para o subwoofer, né, que os receivers atuais já possuem, e ela tem uma característica digital aí de equalização, tá, pessoal? Revestimento dele, ele tem revestimento na cor black, tá? Esse subwoofer nós já tivemos ele em estoque também na cor amadeirada, aquele amadeirado vermelho, né, que é o wood, mas no momento todo o nosso estoque está voltado para a linha preta, tá, pessoal? A linha black, que é aquele black ash, aquele preto texturizado, tá? Sistema de bias reflex, ele tem um consumo de energia de no pico a 205 watts, né? Pouca coisa. Standby é meio watts de consumo. Peso dele quase 14 kg, são 13,63 kg. Ele é bivolt, tá? Isso ajuda bastante aí, principalmente pra gente que atua em todo o Brasil aí. Tem cidades aí que trabalham com 120 watts ou 110 volts, desculpa. Outras cidades aí, estados com 220 volts. Então o subwoofer sendo bivolt ajuda bastante na possibilidade de que todos tenham um modelo em suas casas, tá? As medidas dele, isso é importante, acredito, ressaltar aqui, porque muitas vezes o móvel já está pronto, ou o espaço já está determinado aí para esse produto, né? Então ele tem 33,5 de largura, ele tem 34 de altura e tem 38 de profundidade. O que eu recomendo aí para subwoofer é sempre ter uma folguinha de pelo menos uns 2 centímetros ao redor dele, né? Com isso a gente já consegue ter eficiência, e que também ele seja sempre colocado em contato com o chão direto, com o piso, né? Nunca em cima do móvel aí, para não vibrar toda a estrutura do móvel de vocês, tá? Na caixa vocês vão encontrar o subwoofer propriamente, o cabo de alimentação, manual do proprietário, um cartão de garantia, a ficha de segurança e 4 spikes de piso. Se vocês trabalham com algum material no piso que possa usar o spike, geralmente madeira, cortiça, ou você vai ficar sobre um tapete, vocês podem estar trabalhando com spike aí. Quando é piso direto, a gente recomenda a utilização do próprio pezinho de borracha dele para não arranhar o piso, né? Caso ele venha a vibrar, tá? Então esse foi o subwoofer. Agora vamos lá para a linha da torre, né? A A180. A A180 é uma caixa que a gente vende ela somente em par, tá, pessoal? Para não acontecer de ficar com o estoque desmembrado aí de uma única unidade. E tem muita gente que compra errado também, quando ela é anunciada avulsa. O pessoal compra errado, compra uma unidade achando que está comprando o par. Então, em função disso, a gente já anuncia direto o par, tá? Então, a JBL Stage A180, par de caixas acústicas
torre de 6 polegadas e meio, falante, né? E cada uma delas com 225 watts de potência de pico em 6 ohms. Ela é uma caixa de 2 vias com 2 falantes e o tweeter, né? Vamos especificações aqui. Então, os falantes são de 6 polegadas e meia, o tweeter de 1 polegada em domo de alumínio. Aplicação recomendada, ela vai de 20 até 225 watts, tá, o pico dela, e a impedância dela em 6 ohms. O corte de frequência dela é de 1.4 kHz a 2.0 kHz, o crossover dela, tá? A sensibilidade de 90 dB, é uma caixa com uma sensibilidade muito bacana, tá? E a resposta de frequência dela vai de 40 Hz até 40 kHz. Medidas, pessoal, isso é bem importante para uma torre, porque todo mundo vai planejar isso de alguma forma, ou vai colocar numa sala onde já tem móvel, ou vai planejar um móvel e um layout de sala ali para acomodar essa caixa, então é bem importante saber as medidas dela. Medidas, nós temos aí 23 centímetros de largura, é uma caixa que tem uma espessura bem slim, né? Ela não é uma caixa que fica muito saliente ali no ambiente. Ela tem a altura dela 1 metro cravado, uma caixa com uma altura muito boa para uma torre de 2 vias com 2 falantes. E nós temos aí 30 centímetros, 29,5 mais precisamente, de profundidade. Então ela é uma caixa fina na parte da largura dela, né? Ela tem pouca profundidade, aí seus 29,5, e tem uma altura bem ideal para uma caixa-torre aí, 1 metro de altura, tá? Uma caixa bem fácil de acomodar num projeto aí, mesmo que a sala não seja tão grande, é uma caixa bonita, discreta e slim. E com toda a característica de uma caixa-torre, né? Com a litragem de médio, tudo isso. O peso dela, cada caixa possui 17,25 kg, pessoal. Então, uma caixa aí com um peso também bem interessante, tá? Não é a mais pesada do mercado, mas também não é uma caixa de papelão. Conteúdo da caixa. Vocês vão encontrar 2 JBL Stage A180, né? Cada uma vai numa caixa individual. O manual do proprietário, cartão de garantia da JBL, Harman Kardon, 8 hastes para fazer a parte da sustentação de pé dela, né? São os spikes. São 16 parafusos para as hastes, 8 spikes de piso e 8 spikes de borracha. Tá? Então ela vem com um sistema de pé que vocês vão ver na foto. Deixa eu colocar uma aqui. Esse sistema de pezinho aqui, que vocês veem 4 pés na caixa, 4 pés salientes, cada um deles é uma haste, tá? Por isso que são 8 hastes na embalagem, eles são fixados de forma independente. E aí os parafusos devidos para fixação deles, e na ponta desse pé de ABS aqui de plástico, que são esses 4 avanços que tem na caixa, vocês podem optar por colocar o spike ou o pé de borracha em cada um deles, tá? Então, bem bacana isso também. Vamos lá para a caixa Bookshelf A130, JBL Stage A130, par de caixas acústicas Bookshelf, tá? Com falantes de 5 polegadas, ponto 25. Também com um total de pico de potência de 225 watts cada caixa em 6 ohms, tá? Todas no acabamento Black Ash também. Vamos às especificações da caixa. Alto-falante Bookshelf de 2 vias, woofer de baixa frequência, são woofers de 5.25 polegadas, o tweeter delas em domo de alumínio também, tweeter de 1 polegada, potência recomendada do amplificador de 20 a 225 watts, tá, pessoal? Então ela tem de qualquer receiver amplificador do mercado aí, dos modelos mais básicos até os intermediários e high-ends, aí alguns modelos também não ultrapassam esses 225 watts da caixa, tá? Então dá para tocar ela com bastante segurança, independente do volume que vocês forem tocar. 6 ohms, como eu já tinha falado. Sensibilidade dela, 86 decibéis, tá? Para uma caixa Bookshelf é uma sensibilidade bem interessante também, tá? 86 decibéis. Resposta de frequência de 55 Hz até 40 kHz. Medidas, pessoal, medidas. Importante saber das medidas, como eu falei nos outros modelos, porque a Bookshelf vocês têm uma dupla possibilidade de uso, né? Ela pode ser usada como frontal, pode ser usada como surround no caso de torres na frente, e também pode ser usada como frontal e surround no mesmo sistema, né? Medidas dela, largura, nós temos 19 centímetros, é uma caixa com uma largura bem interessante, uma caixa fina. Temos
32,1 de altura, não é das menores, mas também não é uma caixa super exagerada para uma bookshelf, tá? Uma caixa até imponente, e com seus 23 centímetros de profundidade, tá, pessoal? A parte do peso, 5,45 quilos cada caixa. Então nós temos caixas aí com peso bem razoável também para bookshelves. Conteúdo da embalagem, duas JBL Stage A130, essa vem o par, só é vendida em pares mesmo, tá? Pela própria JBL, ela já vem numa única embalagem, o par. Então no conteúdo da caixa nós temos as duas caixas, o manual do proprietário e o cartão de garantia. Fechou? Vamos agora para a caixa central, o canal principal de voz do sistema. JBL Stage A125C, a caixa acústica com dois falantes de 5 polegadas e 25, então ela usa o mesmo tamanho de falante e o mesmo falante da bookshelf. Ela é uma caixa com até 150 watts de pico, e em 6 ohms também. Características técnicas da caixa. Nossa caixa central A125C da JBL Stage tem alto-falante de 2 vias, né? São dois falantes de 5,25 polegadas. O tweeter também é de 1 polegada como o restante da linha, em domo de alumínio. Potência recomendada de 20 a 150 watts. Impedância 6 ohms. A sensibilidade dela 88 decibéis, uma sensibilidade bem interessante para uma caixa central desse porte e desse preço, tá? Resposta de frequência de 75 Hz até 40 kHz, e as medidas, super importante, principalmente para uma caixa central, pessoal. Caixa central, ela fica geralmente em lugar de destaque no móvel, então muito cuidado ali para planejar algo que não fique grosseiro ali, né? Medidas. Temos uma caixa central com uma altura de 19 centímetros, uma profundidade, não vou falar primeiro de profundidade, vamos seguir a regra das outras caixas, né? 19 centímetros de altura, uma largura total de 46,9, tá, centímetros, e a profundidade dela 22. Então nós temos aí uma caixa que tem uma altura bem dentro da média para as caixas centrais, né? Com uma largura aí um pouco menor até do que muitos modelos. Diria que ela é um pouco mais compacta até na largura, pelo fato de ter dois falantes de 5 polegadas. E 22 centímetros de profundidade é uma profundidade bem interessante para uma caixa central desse porte, tá? Peso dela, peso bem interessante, são 7,95 kg, praticamente 8 kg aí para uma caixa central, né? Se nós levarmos em consideração que a torre com toda aquela estrutura de gabinete tem 17 kg, então temos uma caixa com peso bem interessante aí, 8 kg praticamente, a nossa caixa central A125 da JBL. Conteúdo da embalagem, pessoal, uma JBL Stage A125C, a própria caixa em si, o manual do proprietário, o cartão de garantia, 4 espumas protetoras de piso e 4 pés de metal reguláveis. Então nós temos aí a parte dos pezinhos que acompanham a embalagem. E esse é o review da linha Stage da JBL, pessoal. O vídeo ficou longo, mas acredito que ele seja bem detalhado e instrutivo aí para todo mundo, tá? Não se esquece de deixar o like no vídeo, seguir o canal da Audio System BR aqui no YouTube, segue a nossa rede social no Instagram. A gente tem movimentado bastante aí a nossa rede social do Instagram também, tá? E nosso site, o www.audiosystembr.com, entra lá, tudo que tem no site tem a pronta entrega. Nós não deixamos nada ativo no site que não esteja em estoque, para não confundir o cliente na hora da tomada de decisão da compra. Like, inscreva-se e até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal!